Oi, muito prazer. Eu sou Gélcia Crusco. Bom, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma questão que eu acho que é muito importante, sabe? Eu vejo isso acontecer, aconteceu comigo também. A pessoa, ela não tem coragem de dar um basta na situação, na vida dela. Ela então precisa de alguém que apareça, né, na vida dessa pessoa. Então, ela depende de alguém que aparece na vida dela para ela então transferir a culpa para a pessoa, né? Ou seja, ela consegue então tomar uma atitude diante de uma situação mal resolvida e depois ela joga então a culpa para a pessoa, né? Eu fiz isso por causa de você. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, que envolve isso, né? A pessoa não teve coragem de tomar atitudes na vida, me conheceu, acabou com um casamento e depois ainda falou na minha cara que jogou o casamento para o alto por minha culpa, que separou da esposa por minha culpa, que eu fui a culpada de o casamento deste cavalheiro ter chegado ao final. E eu vou contar agora para vocês este relato, né? Este fato que aconteceu na minha vida, que eu fiquei assim, é, triste, sabe? Porque no final, gente, deu, sabe, deu pena, né, deste homem. Bom, mas vamos lá. Teve um tempo na minha vida que eu trabalhava na minha casa com costura, né? Eu tinha assim uma sala de costura e aonde eu ia, gente, no mercado, na padaria, sabe? Com os vizinhos, eu deixava o meu cartão de visita, porque era o meu trabalho, né? Então eu tinha o quê? Que divulgar. Então eu mandei fazer aqueles cartãozinhos de visita, né? Então aonde eu ia, eu já levava meu cartão de visita na bolsa e distribuía para as pessoas, né? Com endereço, com telefone e tudo, e deixando claro o que eu fazia, né? O meu trabalho na parte da costura. Eu trabalhava com consertos assim de roupas na época, né? Coisa simples e rápida, né? Então, que não custava muito tempo e não era nada complicado, então eu preferi fazer concertos assim, né? Bom, e assim a vida foi seguindo normalmente. Como eu falei para vocês, aonde eu ia, eu levava então meu cartão de visita. Uma certa vez eu estava no banco, na minha frente tinha um homem, e aí ele me cumprimentou, começou a conversar comigo, né? E eu, gente, não tenho problema com nada, né? De fazer amizade, de dar atenção para as pessoas. Eu comecei a conversar com este homem, né? E me foi assim, um homem bem gentil, bem agradável, né? Então, gente, o que que eu fiz? Eu decidi dar para ele, passar para ele, né, o meu cartão de visita. Eu falei, né, entreguei o meu cartão para ele, eu disse que eu era costureira e que se ele precisasse de conserto de roupa, era só me procurar e tal, tudo. Gente, o homem ficou feliz, né? Com o meu cartão de visita, com o meu telefone e tudo mais. Bom, passou uma semana. Na outra semana, ele me liga. Me ligou, me dando bom dia, falou que tinha umas 3 calças para levar para mim, para fazer barra. Eu fiquei muito feliz, né? Porque era um trabalho, né? Que estava entrando para mim. Então, ele foi na minha casa, levou as 3 calças. Gente, e eu confesso para vocês, eu acho que eu sou distraída demais, sabe, com as coisas assim.
eu recebi este homem como eu recebia na época todas as pessoas, sabe, que iam na minha casa me levar trabalho, da mesma forma que eu recebi este homem, eu recebi as outras pessoas também, dando atenção, servindo um cafezinho, conversando um pouco, né? Foi isso que eu fiz com esse homem. Bom, atendi ele, né? Trouxe a roupa, atendi. No outro dia, ele ligou cedo para mim, perguntando se estava tudo bem e tal, como que eu passei a noite, aquela coisa toda, né? Eu não entendi muito bem, né, o porquê desse telefonema, assim, na parte da manhã, perguntando se eu tinha passado a noite bem, se eu dormi bem, mas enfim. Bom, e vocês acreditam que esse homem ele começou a me ligar toda semana? Aí teve um dia que ele falou para mim, Gélcia, eu posso tomar um café da manhã com você? Era por volta de 7h30, né? Eu tinha acabado de levantar. E eu, gente, eu não vi maldade, sabe? Eu também não vi nada assim demais. Eu falei que poderia, e eu estava passando o café, né? Acabando de passar o café. Aí ele falou: Bom, eu estou aqui perto, então, na padaria, eu já vou passar a pegar umas coisas para gente. Aí ele passou na padaria, pegou umas coisas e foi para minha casa. Tomamos o café da manhã juntos e tudo. Gente, até aí eu não tinha percebido nada, sabe? Eu não tinha visto nada, eu não tinha levado para outro lado, né? Bom, aí tomou café da manhã comigo, ficou feliz, despediu, foi embora. Eu falei: Olha, depois da manhã suas calças estarão prontas. Ele falou: Ah, então tá, eu te ligo e depois eu passo aqui. Gente, bom, daí passou 2 dias, no outro dia eu liguei e falei: Olha, tuas calças estão prontas. Ele falou: Então no final da tarde eu já passo e pego. Aí ele passou, pegou, acertou comigo direitinho. No outro dia, gente, esse homem me manda um buquê de flores e uma caixa de bombom. Quando um moço bateu lá, né, o entregador, bateu na minha casa, falando que tinha um buquê de flores, uma caixa de bombom e um cartãozinho, gente, eu fiquei surpresa. Eu falei: Nossa, quem será? Eu nunca recebi flores, eu nunca recebi, não era aniversário, não era nada, enfim. Quando eu fui lá, que eu abri o cartãozinho, que eu li, era ele. Era este homem, né, que foi tomar café comigo, né, que foi muito gentil, tudo. Gente, eu confesso para vocês que naquele momento eu tive absoluta certeza que aquele homem estava confundindo as coisas. Eu já morava sozinha, eu tinha me separado, né, na época do meu namorado, tinha terminado, melhor dizendo, né, tinha terminado o namoro, então eu estava solteira. E só que em nenhum momento, gente, eu iludi este homem. Em nenhum momento eu dei esperanças de nada. Quando o entregador, ele foi com esse buquê de flores, essa caixa de bombom, que eu li o cartão, que eu vi que era dele, eu falei pro moço: eu não vou aceitar, você pode levar de volta. Porque aí, gente, aí eu entendi que aquele homem, ele estava querendo alguma coisa comigo. E eu, sabe, não estava disposta a nada, sabe? Não estava interessada em nada com ninguém, né? Pedi para devolver. Bom, esse entregador então voltou para trás com esse buquê de flores e a caixa de bombom, e eu não sei como que foi isso. Eu sei que ele levou de volta. Não, não recebi. No final da tarde, esse homem liga para mim chateado, falou que, ai, porque eu fiz desfeito, porque você fez desfeito com o presente. Eu falei: Não, falei, eu acho que você está confundindo as coisas e, né, eu acho que não tem sentido, né? Não teria sentido eu aceitar. Eu acho que não foi um presente assim, né, de amizade. Eu vi que a intenção era algo mais. Eu acho que se eu tivesse aceitado naquele momento, talvez, pelo fato de eu aceitar, talvez na cabeça dele, eu estava gostando dele, então, né, você já viu, né? A pessoa vai viajando.
Então eu expliquei a situação, falei, não tem nada a ver, gosto de você, tudo, mas, né, eu acho que você está confundindo as coisas. Eu expliquei, gente, eu deixei claro para este homem. Em nenhum momento eu iludi. Bom, passou. Ele ficou uma semana sem me ligar, sem nada. Gente, agora pasmem vocês. Ficou uma semana sem me procurar. Já na segunda-feira da outra semana, vocês acreditam que esse cavalheiro aparece no portão da minha casa com duas malas? Com duas malas de roupas, assim. E ele falou para mim: eu acabei com o meu casamento, eu joguei tudo para cima por causa de você. Eu amo você, eu quero ficar com você. Mas olha só, gente, vocês acham que isso tem fundamento, um negócio desse? Vocês acham que tem sentido? A pessoa, ela toma uma decisão precipitada, sem me consultar, sem nada, joga um casamento para cima, acaba com o casamento, aparece no portão da minha casa de manhãzinha, com duas malas, ainda falando para mim que acabou com o casamento por minha culpa, porque ele se apaixonou por mim e ele então resolveu pôr um fim no casamento. Ai, gente, olha, eu falo para vocês, eu nem recebi este homem, sabe? No portão mesmo eu já dispensei, sabe? Eu já falei umas coisas para ele, né? Eu falei, mas como assim? Como que você joga um casamento para cima, termina um casamento e vem falar para mim que você acabou com seu casamento porque você está apaixonado, ficou apaixonado por mim, jogou o casamento para cima e vem de mala e tudo na porta da minha casa sem me consultar, sem saber se eu queria me relacionar com alguém, sem saber se eu estava ou não interessada em você. Em nenhum momento eu te dei esperança de nada, eu não alimentei esperança nenhuma. Você não me consultou, com nada em relação a isso. Eu falei, você está enganado. Eu falei, você viajou longe demais. Eu falei, eu não estou interessada em você, em ninguém, eu quero ficar sozinha. Eu terminei com o meu namorado há 5 meses. Eu não estou interessada, não estou disposta a procurar ninguém, não quero ninguém na minha vida. Gente, dali mesmo, eu falei essas coisas para esse homem. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada. Chorei depois que eu entrei por, por ver que ele ia ficar na rua. Ele ia ficar na rua porque eu não ia recolher este homem na minha casa diante dessa situação, porque ele tinha jogado o casamento dele, acabaram com o casamento para ficar comigo. Se eu recolhesse esse homem na minha casa com as malas e tudo, pronto. Aí então ele ia achar que ele era meu marido e estava tudo certo. Sabe? Então eu decidi não alimentar esperança nenhuma, uma vez que eu não dei nenhuma chance, nenhuma esperança. Então eu não quis iludir, né? Esse homem já estava iludido nas próprias fantasias, na cabeça dele. Eu não queria contribuir ainda com mais fantasias. Então eu falei essas coisas na real para ele, na realidade, eu fiz ele ver a realidade, sabe? E a atitude que ele tinha tomado de jogar o casamento para cima e pôr a culpa em mim foi um erro dele, da parte dele, grave. E eu falei para ele: você não deveria ter feito isso sem me consultar. Você não sabia se estava interessada ou não. O erro foi seu. Agora, não é justo você querer jogar em cima de mim uma culpa que você, de um erro que você fez por não ter coragem de ter uma atitude na sua vida. Se você estava saturado, cheio do seu casamento, da sua mulher, terminasse, ficasse livre e, e fosse viver a tua vida, então, do jeito que você queria, solteiro. Agora,
Eu não concordo com isso, eu não acho isso certo. Você esperar uma oportunidade para depois jogar a culpa em cima de alguém falando que o seu casamento acabou por culpa da pessoa. Eu falei, isso não se faz. Eu falei, você deveria ter atitude. Atitude com os seus atos, sabe? Ser verdadeiro com você e não levar uma situação empurrando, né, para frente, insatisfeito. E na primeira oportunidade, então você acaba com tudo, joga tudo para cima e põe a culpa na pessoa. Eu falei, você errou e errou feio com isso. Eu falei, eu não posso te receber na minha casa e eu sinto muito. E se você precisar de um prato de comida, um banho, a minha casa está aberta para você. Mas eu não posso te recolher para você morar comigo, porque eu não quero morar com ninguém, eu não quero me relacionar com ninguém. Gente, foi isso que eu falei. E depois eu entrei para dentro. E então esse homem pegou as duas malas e desceu para a rodoviária, né? Gente, esse homem ficou 10 dias na rua. 10 dias na rua, resumindo essa história, né? Esse homem, então, ele ficou 10 dias na rua. Ele foi na minha casa algumas vezes para tomar banho, para almoçar, para jantar, porque não tinha aonde ficar. Ele não era da mesma cidade que eu, ele era de Piracicaba, eu sou de Limeira, Limeira, São Paulo, ele é de Piracicaba, São Paulo também. Então ele veio de Piracicaba e não quis voltar para lá. Então ele ficou na rua aqui. Eu estendi a mão da maneira que eu pude, né? Porque eu não ia, sabe, gente, entrar numa situação que eu não estava disposta só porque ele tomou uma atitude sem pensar, sabe? E cometeu um erro, eu não ia também cometer outro erro aceitando este moço na minha casa para morar comigo. Eu, como eu falei, em nenhum momento eu iludi este homem, ele se iludiu por conta própria. Então, assim, eu ajudei no que eu pude, né, com banho, com alimentação, várias vezes. Ele ficou 20 dias na rua, aqui na cidade, na rodoviária, sem ter aonde ir. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste com isso, não era isso que eu queria, sabe? E eu não brinquei com o sentimento de ninguém. Esse homem, ele tomou atitudes erradas, foi precipitado em relação a este acontecimento, né? Na cabeça dele, ele achar que por tomar café da manhã comigo, por conversar comigo, ele achar então que eu estava apaixonada por ele, né? Na ilusão, na fantasia da cabeça dele, porque em nenhum momento eu dei esperança de nada, eu nem sabia quais era a intenção deste homem, uma vez que ele nunca me falou nada. E esse relato, gente, então chega ao fim dessa forma, né? Foi um acontecimento que me deixou muito triste, muito arrasada, sabe? Eu fiquei bastante abalada, confesso para vocês, com essa situação, né? De ver este homem nas ruas, né? Por conta de tomar uma atitude precipitada, né? Não ter coragem de resolver a vida amorosa da maneira que tinha que ser, sabe? Se o casamento não está bem, joga para cima, acaba com tudo, separa e vai ser feliz. Não espera entrar uma outra pessoa na sua vida e você se iludir e acabar com tudo e depois pôr a culpa na pessoa. Assim como este homem fez comigo, né? Ainda jogou na minha cara que a culpada dele ter acabado o casamento dele foi eu. Ele acabou o casamento por causa de mim, por minha culpa. E eu então eu revidei com as seguintes palavras: eu não tenho culpa de nada. Foi você que viajou longe demais. Você foi um irresponsável. Então a culpa é toda sua. Não jogue em cima de mim o erro que você causou,
sabe, na tua vida. Eu não tenho culpa de nada. Eu estou com minha consciência tranquila e o grande errado nessa história foi você, não fui eu. Eu acho que quando a gente não está feliz na vida da gente, na situação amorosa, a gente tem que dar um basta, se libertar, ser livre para viver solteiro e ser feliz de verdade. E quando aparecer alguém, aí sim, né? Se houver química dos dois lados, aí sim, tudo tem que ser conversado, tem que ser tudo esclarecido antes de qualquer coisa, antes de qualquer passo, não é verdade? Antes de se relacionar, primeiro tem que ter diálogo. As coisas não é assim, colocando os pés pelas mãos que você vai então chegar numa conclusão. Muitas das vezes nós passamos por problemas na vida da gente por falta de pensar, né? Por falta de não usar a cabeça para pensar antes de tomar qualquer atitude e dar um passo à frente, né? Sem pensar, sem nada, simplesmente viajar na fantasia, na cabeça e então dar um passo maior que a perna, né? E depois aí você cai na realidade e você se dá conta que você dançou na fantasia que você criou na sua própria mente. Então, gente, é isso. E então esse relato acaba aqui assim. Não aceitei este homem e eu não sei que fim que deu isso, né? Eu só sei que ele ficou 20 dias na rua, depois não me procurou mais e esse relato acaba agora. Beijo.